e mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, disse-lhe Marta. Sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. João 11, do 22 ao 24. Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Ariane Soares, nessa nossa série de devocionais, sábado, às 10 horas da manhã. Sempre um prazer, é sempre uma honra estar com você aqui. E nesse versículo que eu quero compartilhar com vocês hoje, ele está ali na passagem, né? Se eu fosse você, recomendo você ler todo o capítulo 11 de João. Ele está falando ali sobre a ressurreição de Lázaro. E é interessante nesses versículos que nós lemos, é que Jesus espera, resumindo rapidamente, né? Jesus é avisado de que Lázaro está doente. E mesmo avisado da doença dele, ele fica onde ele está. Depois ele recebe a notícia da morte de Lázaro. E ele vai até o sepulcro, vai até Marta e vai até Maria. Quando Jesus chega, a Marta e Maria, elas estão arrasadas porque perderam o irmão. É questionado até porque se Jesus tivesse chegado antes, aquilo dali não teria acontecido, porque elas sabiam do poder de cura de Jesus, mas nada sabíamos a respeito ainda até aquele momento, quando você pensa no contexto da história, sobre a ressurreição. E aí Jesus fala sobre a ressurreição e a Marta compartilha com Jesus o conhecimento dela. Não, eu sei que ele há de ressuscitar naquele dia. E aí a gente vê um conflito de informações. O que eu quero que você entenda sobre esse conflito de informações que às vezes nós julgamos Marta, mas eu e você estamos no mesmo papel dela. Se a gente volta um pouquinho na história, a gente volta lá em Abraão. Você tem ali Deus fazendo a promessa para Abraão e para Sara sobre um herdeiro, né? Sobre o filho da promessa. E ali a gente acompanha a história dele, que eles já bem idosos e essa promessa não tinha chegado. O que acontece? O anjo chega, fala para Abraão que aquela promessa aconteceria e a gente tem aquele episódio em que Sara ri. Sara ri porque Sara duvida, porque Sara não acredita, porque afinal de contas ela já é idosa, Abraão já é idoso e ela já é idosa. A gente sabe pela ciência que o fato do homem ser idoso nada impede para a procriação, mas a mulher idosa impede, né? Nós mulheres sabemos que existe aí pela ciência, pela nossa biologia, um prazo de validade para gerar filhos. E Sara já tinha passado desse prazo de validade para gerar filhos. E o que me chama a atenção? Sara ri a partir do conhecimento que ela tinha. Não foi por maldade, foi por conhecimento que ela tinha. Ela olhou para ela, já uma idosa de 90 anos, já era estéril quando era jovem, quanto mais estéril e idosa. 2 impedimentos. Ela fez um comentário, o riso dela foi um comentário a partir da informação que ela tinha. Só que Deus pode fazer está muito além da sua informação. A gente avança na história e a gente chega em Nicodemos. A gente tem aquele diálogo lindo de Jesus com Nicodemos e a gente vê Jesus conversando sobre nascer de novo com Nicodemos e Nicodemos fala assim, mas como assim? Seria possível voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? A gente vê Nicodemos, a gente fica assim, como é que pode Nicodemos pensar isso? Isso é impossível. Sim, mas a gente precisa pensar que até aquele momento ninguém tinha falado a respeito. E se ninguém falou a respeito, é muito fácil que uma coisa que você nunca ouviu falar, você acha absurdo. E aí Jesus explica para ele. Hoje, quando nós falamos sobre o novo nascimento, a gente entende perfeitamente. Mas Nicodemos foi a primeira pessoa que, ao vivo, ouviu pela primeira vez a respeito dessa história de nascer de novo. E aí a gente chega em Marta, que pelo conhecimento dela, fala que, ok, eu entendi, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus corrige, não, Marta. Eu não estou falando da ressurreição do último dia, eu estou falando de agora. Eu estou falando de ressurreição agora. Então nós temos Sara não acreditando no impossível. Por quê? Porque era humanamente e biologicamente impossível. Nós temos Nicodemos não acreditando no impossível, porque nascer de novo é biologicamente impossível. E nós temos Marta não acreditando no impossível. Por quê? Porque ressuscitar um homem que já está morto e enterrado há 4 dias é impossível. Então nós temos 3 personalidades bíblicas duvidando do impossível. Por quê?
porque eram incrédulos? Não, porque eles estavam baseados no conhecimento que eles tinham. Sara estava baseada no conhecimento que ela tinha, Nicodemos estava baseado no conhecimento que ele tinha e Marta estava baseada no conhecimento que ela tinha. Então, às vezes, você duvida, não é porque você não tem fé, é porque você está acreditando baseado no conhecimento que você tem. Simples assim. Jesus pode fazer uma senhora estéril de 90 anos ter um filho. E Jesus poderia, se ele quisesse, fazer com que nascêssemos de novo no ventre da minha mãe, mas isso não era necessário, porque Jesus estava falando do nascimento espiritual em Cristo Jesus. E Marta estava falando daquilo que ela conhecia sobre, ela sabia que um dia ela reencontraria com Lázaro, mas Jesus estava falando de algo que aconteceria naquele momento. Deixa eu falar, não duvide dos impossíveis de Deus, tá? Quando você bater de frente com alguma coisa que é impossível, não duvide a Deus sobre a impossibilidade, não questione a Deus sobre a impossibilidade. Quando você bater de frente com Deus, quando você bater de frente com Jesus a respeito de situações impossíveis, e se é Ele que está falando para você de algo que parece impossível, você se lembra que é impossível para você, para Ele não, tá bom? Confie em Deus, se é Ele mesmo que está falando para você que o que Ele vai fazer na sua vida é impossível, Ele vai fazer. Não importa o que você crê, o que você acredita, não importa as suas limitações. É impossível para você, para ele não é. Só acredita nele e segue em frente. Beijo no coração, fica com Deus, fica com o Deus dos impossíveis e te vejo no próximo vídeo.